A gente tentou até transferir essa aula aberta para ser transmitida a uma live no YouTube, mas isso teria que ser feito com 24 horas de antecedência, então não foi possível. Então, mais uma vez, eu agradeço a professora Valesca pelo convite e agradeço a presença de todas e todos vocês aqui, o interesse pelo um tema que me é tão caro. Tá? Então, a minha fala hoje é por volta de uns 30, 40 minutos, geralmente eu planejo falar 30 e falo 45, ou eu planejo falar 45 e falo 1 hora. Mas a minha fala se chama Feminismos e Gêneros para uma Educação Libertadora. Esse evento, ele é uma criação de um projeto de extensão que eu tenho, que chama Visibilidades e Perspectivas, Literaturas de Autoria de Mulheres e Crítica Feminista, em parceria com a professora Valesca Gracioso Carlos, com o projeto dela, que se chama Formação Reflexiva de Professores de Língua Estrangeira. Né? Então, eu vou começar a apresentar aqui para vocês, vou colocar na apresentação. Esse evento, então, partiu do convite da professora Valesca, que é professora de espanhol, para eu fazer uma fala para a turma de prática dela, e daí a gente resolveu estender para todas as turmas de prática dos 3 cursos de letras que nós temos no departamento, né? E de repente, as pessoas de fora da universidade pediram para participar, a gente tentou deixar o máximo possível, democraticamente possível, que as pessoas participassem. Mas eu quero dizer também que futuramente nós vamos oferecer outros eventos em parceria, esses 2 projetos, e aí a gente vai dar oportunidade para todo mundo que não pôde estar aqui com a gente. Bom, as minhas aulas são sempre uma conversa, né? E principalmente porque no presencial, o que aluno e aluna mais gosta de fazer em sala de aula, né? É conversar mesmo. Mas eu vou começar eu conversando, né? E depois a gente abre para participação. A gente está muito próxima do Dia Internacional das Mulheres, que é dia 8 de março, na segunda-feira, e geralmente, nesse mês, cresce muito o interesse da mídia e das pessoas pelo assunto. Mas eu queria começar dizendo para vocês que o feminismo para valer, ele não é só sobre mulheres. Somos nós que fazemos a luta avançar, nós somos a origem, né? E o mais importante instrumento e meio de luta, mas nós não somos o único objetivo do movimento feminista, e nem as únicas beneficiadas, né? E por isso, quando a professora Valesca me pediu que desse sugerisse uma leitura para as alunas e para os alunos dela antes da minha fala, eu pensei na Bell Hooks. Pensei na Bell Hooks e pensei nessa obra da Bell Hooks, eu não sei se vocês conseguem ver, mas no próximo slide eu já mostro para vocês, uma obra que se chama O Feminismo é para Todo Mundo. E é a partir daí que eu vou falar um pouco. Outra obra também que eu gosto de recomendar para quem está começando a pensar o feminismo é uma obra que se chama Feminismo em Comum para Todas, Todes e Todos, da Márcia Tiburi. Essas 2 obras foram lançadas pela editora Rosa dos Tempos. E eu quero dizer para vocês que quem está tendo contato pela primeira vez com o feminismo, ter o primeiro contato com o feminismo através da obra e da fala da Bell Hooks é muito gratificante, principalmente porque você está começando o seu contato com o feminismo a partir de um feminismo revolucionário. No capítulo 1, que eu recomendei para a leitura dos alunos, ela fala dessa diferença entre feminismo reformista, que ela chama de reformista, e feminismo revolucionário. E aí, se vocês voltarem lá no texto dela, vocês vão ver que ela nomeia como feminismo reformista aquele feminismo lá de trás que lutava pela igualdade de direito para mulheres. Hoje, o feminismo para valer, o feminismo revolucionário, ele está preocupado com muito mais sujeitos do que simplesmente o direito das mulheres, e é isso que eu quero tentar mostrar um pouquinho para vocês. Bom, então, quero dizer de novo que a minha fonte de inspiração para começar essa fala é a Bell Hooks, com essa obra. E quem é a Bell Hooks? Bell Hooks escreve, sim, com minúscula mesmo, propositadamente, por escolha da autora.
uma coisa que eu aprendi com ela e admiro muito, e comecei a adotar também quando eu escrevo Joana Poo. A Bell Hooks é feminista, é uma feminista negra dos Estados Unidos, professora, escritora, com uma obra bastante vasta, é uma teórica feminista e uma crítica cultural, como ela conta para nós no começo do capítulo 1 dessa obra. E uma coisa que nem todo mundo sabe, mesmo quem já lê Bell Hooks e compartilha das ideias dela, é que ela é leitora e admiradora do Paulo Freire e das suas ideias. Ela diz que ela se curou quando ela conheceu a obra do Paulo Freire. Bom, eu vou começar também, agora que já apresentei a Bell Hooks, eu vou tentar na minha fala intercalar as minhas ideias e as ideias da Bell Hooks. Um pouquinho sobre o meu título, né? O título é sempre uma chave interpretativa, uma seta para onde a gente quer dirigir, né, a interpretação da nossa fala. Por que feminismos e gêneros para uma educação libertadora? Por que feminismos no plural? Bom, primeiro porque depois de séculos de luta das mulheres pela igualdade de direito, depois de décadas de desenvolvimento do pensamento teórico feminista, porque as feministas tiveram que dialogar com os mais variados campos do conhecimento científico e acadêmico e dos debates sociais e políticos produzido pelos homens, é claro que aí esse campo de conhecimento ele se desdobrou em diversas perspectivas, com enfoques diferentes entre si. A gente já teve feminismo só branco, feminismo só classe média, tivemos, ainda bem, feminismo negro, que trouxe infinitas colaborações e estendeu, né, o olhar e o campo de atuação do feminismo lésbico, feminismo do terceiro mundo. Temos aprendido demais com o feminismo decolonial, entre várias outras perspectivas que eu nem vou mencionar aqui. E aí, quando eu estava escrevendo esse texto, eu pensei, bom, então, feminismo faz muito jus à palavra movimento, porque, de fato, o feminismo é uma corrente de pensamento que nunca parou. O feminismo sempre esteve avançando nas suas ideias, ampliando os seus alcances, ampliando suas perspectivas, e revendo e ampliando seus conceitos. E isso faz do feminismo hoje uma teoria crítica, uma teoria social crítica e autocrítica. Na verdade, a autocrítica é que faz que ele tenha direito a esse qualificador de teoria crítica, né? E por que gêneros no meu título? Porque não existe só gênero feminino e masculino, como quiseram fazer a gente acreditar, como quiseram impor, né? Existe uma variedade de gêneros e uma diversidade de modos de ser e de existir, e que tem lugar para todo mundo, sem que ninguém precise se sentir ameaçada ou ameaçado pela existência de alguém que é diferente de mim. Vocês já devem ter visto essa imagem que eu trago aqui, com esse bonequinho, circulando pelas redes sociais, e eu trago ela porque eu gosto muito dessa imagem, que diferencia visualmente para nós, de uma maneira muito simples, o que é sexo biológico, que é aquilo que é a minha genitália, os meus cromossomos definem quando eu venho ao mundo. Se eu sou um ser macho, se eu sou um ser fêmea, ou se eu sou um ser intersexual, porque também isso é possível e existe, né? Aí a gente tem o símbolo do coraçãozinho para falar que o fato de você ter determinado sexo biológico é independente, a sua orientação sexual é independente do seu sexo biológico. Ou seja, por quem eu sinto atração não tem nada a ver com o meu sexo biológico. Eu posso ser heterossexual, homossexual, bissexual, transexual, etc, etc. Né? Isso tem a ver com os nossos afetos, com os nossos desejos. E a minha identidade de gênero é a maneira como eu enxergo, o gênero
com qual eu me identifico. Isso é construído socialmente, né? As pessoas se identificam com um gênero, outro gênero, ou até com mais de um gênero, se assim elas se sentirem e se pensarem, né? E outra coisa que eu acho bastante reveladora e importante nessa imagem é que eles usam essas setinhas indicando direções para ambos os lados. Homem, mulher, mais mulher, mais homossexual, mais heterossexual, mais macho, mais fêmea, indicando um contínuo, tirando a gente daquela ideia da caixinha, da ideia fixa, rígida, né? Bom, vamos lá. E educação libertadora, né? Estou ainda no meu título. Quem leu a Bell Hooks, os textos que eu indiquei, chegou no segundo capítulo, que foi a última página, eram só umas 20 páginas, assim, bem curtinhas, e muito fáceis e muito agradáveis de ler, que ela diz que uma educação libertadora exige consciência. Mas consciência de quê? Consciência sobre as amarras do sexismo, dessas regras, dessas normas rígidas e intolerantes que nos incutiram sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que o menino pode, o que a menina pode, o que eles devem e o que não devem, né? Então, a Bell Hooks diz para nós assim, é preciso, se eu quero ser feminista, né? Se eu quero abraçar a perspectiva feminista, primeiro eu tenho que ter consciência sobre as amarras do sexismo, né? Por quê? Porque o sexismo, ele traz sempre muito mais sofrimento para todas as pessoas, para todo mundo, do que nos conforta. É bem o contrário do que as pessoas que resistem, que têm uma ideia mais conservadora e querem se apegar a essa ideia de que meninos brincam de carrinho e usam azul, e que meninas têm que brincar de boneca e usam cor-de-rosa, né? Como essa charge maravilhosa da Laerte mostra, uma escola infantil do suposto primeiro mundo, né? Que mundo é aquele lá que a Laerte está criticando na tirinha, né? Aquele mundo terraplanista, aquele mundo quadrado, aquele mundo conservador e tradicional que fez a gente acreditar em que essas coisas eram naturais. Então, você tem ali a professora dando as boas-vindas aos crianços e às crianças, dizendo que eles darão os primeiros passos para se tornarem homens e mulheres normais e felizes. E aí, as professoras convidam as crianças a vestirem as suas camisetas, azul para os meninos, rosa para as meninas. E aí a gente tem a cara infeliz das crianças amarradas, literalmente, né? Às vezes a gente precisa desenhar para mostrar bem essas ideias, né? E a Laerte faz isso muito bem. Bom, então o que é uma educação libertadora da perspectiva da Bell Hooks e da minha perspectiva? É aquela educação que não fica dizendo o tempo todo para nós, tem que, meninos têm que, meninos não podem, meninas têm que falar baixo, têm que ser dóceis, têm que ser submissas, não podem falar palavrão, etc, etc. Então, a educação libertadora é essa que não tem que para um gênero ou para o outro gênero. Não tem que e não pode em todos os aspectos que dizem respeito às nossas identidades de gênero. Eu aproveitei nesse slide aqui para colocar uma coisa que é extremamente importante, que às vezes a gente esquece. Quando eu estava vendo ali os pedidos de permissão para entrar na sala para a gente discutir feminismos e gêneros, a maioria das pessoas do nosso público, infelizmente, ainda são mulheres, né? Mas se a gente pensar que eu peguei aqui só esses dois aspectos aqui, essas duas imagens de uma pesquisa que o Boticário fez,
e ele chegou à conclusão de que 57% dos homens, quase, gostariam de ter uma relação mais próxima com os amigos, que eles pudessem expressar mais afeto, que eles pudessem falar mais de sentimentos e das suas dúvidas, né? Homem não discute relação. Por quê? Porque eles não foram ensinados. Porque desde pequeno a gente diz para eles que eles não podem chorar, que eles não podem dizer que eles gostam, né? Então, veja que só com esse exemplo a gente já pode ter uma ideia do quanto o sexismo não atinge só as mulheres, mas atinge todo mundo. O machismo faz todo mundo sofrer. E para desconstruir o machismo, como diz ali na campanha do Boticário, é preciso começar desconstruindo os estereótipos de gênero. E para isso a gente precisa entender como que o gênero, homens e mulheres, é construído socialmente. Mas isso é uma boa notícia, porque se não é natural, se não está dado biologicamente, se é construído socialmente, então a gente pode mudar. Basta a gente ter consciência e a gente querer mudar, né? E ajudar os homens, segundo o Boticário, diz ali, a refletirem sobre essa construção é uma forma da gente aproximá-los ao debate sobre igualdade de gênero. Eu fico muito feliz, agradeço muito a presença dos homens na minha fala. Bom, uma outra coisa que me surgiu quando eu pensei em falar sobre feminismo, gêneros e educação, inicialmente falei para a professora Valesca que eu tinha colocado educação escolar. Mas aí eu refleti melhor e pensei, não, vou falar sobre educação no geral. É claro que a grande maioria do nosso público aqui são pessoas cujas práticas profissionais estão dentro da escola, ou as nossas futuras professoras acadêmicas de letras e futuros acadêmicos, futuros professores, né? Ou as professoras e professores da rede municipal que estão aqui com a gente hoje, e que é um prazer estar aqui com vocês. Mas aí eu resolvi deixar a educação geral por duas razões, ou três, principais. Primeiro, porque aprender a ser homem e aprender a ser mulher, a gente aprende isso desde que nasceu fora da escola. Então, é preciso que a gente pense e tenha consciência de todas as nossas palavras e de todas as nossas ações em qualquer ambiente, seja dentro da nossa casa, ou seja na rua, ou seja dentro da escola. E outra coisa, porque a escola também não queria qualificar só escolar, porque a escola não tem que estar apartada do resto da sociedade, senão ela não funciona, né? Então, por isso que eu deixei esse sentido mais amplo. E daí, pensei um pouquinho mais e pensei, e também porque nós, professoras e professores, quando nós vamos para a escola, nós vamos com tudo que nós somos. Nós, pessoas integrais. Então, quando a gente está no pátio, quando a gente está na sala dos professores, quando a gente está nos corredores, quando a gente está na sala de aula, né? Na verdade, a gente está lá com tudo que a gente é. Então, a gente não está na escola, ou na sala de aula, principalmente, que é um lugar onde a gente passa mais tempo, a gente não está lá só com os nossos aprendizados teóricos, da nossa graduação, da nossa especialização, da nossa pós-graduação, ou dos livros que a gente leu, né? Que nos deram para ler. Mas nós estamos com toda a nossa educação, com toda a nossa formação, né? Com tudo aquilo que a gente aprendeu e viveu, as experiências que nós tivemos, inclusive com aquelas ideias e com aqueles valores que a gente ainda não pensou em questionar, que são os nossos preconceitos, o nosso sexismo introjetado, internalizado, o nosso racismo. E aqui, gente, eu estou falando de gênero, mas gênero não se separa de outros aspectos da nossa formação de identidade. Por isso que a gente fala muito de interseccionalidades. Quando eu estudo gênero, eu não posso descolar de raça, de etnia, de geração, de nação, de classe social, etc. Bom,
Então, por tudo isso, eu resolvi manter educação no geral, né? E por que a gente vai com tudo para a escola é que eu estou falando de feminismos e gêneros para vocês. Eu não vou me aprofundar muito, mas aquelas pessoas que ainda têm a ideia completamente equivocada de que a gente não deve falar de gênero na escola, qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade, quando se defronta com os números da violência num país como o Brasil, por exemplo, eu trago aqui dados de 2019, né, da violência doméstica e sexual, e também dados do primeiro semestre de 2020, depois que começou a pandemia, e aqui está a fonte, é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública que publicou esses dados, não fui eu que inventei, não fui eu que selecionei dos jornais, e quando a gente constata que em 2019, que foi um ano menos violento do que foi 2020, e a gente tem lá uma agressão física a cada 2 minutos, mais de 266 mil registros de lesão dolosa em decorrência da violência doméstica, um estupro no Brasil a cada 8 minutos, mais de 60 mil vítimas de estupro, e estupro de vulnerável. Se vocês olham ali o número, quase 60% das vítimas têm no máximo 13 anos. E quase 90% são meninas. Meninas de menos de 13 anos para baixo. Como é que a gente não vai falar de gênero na escola? Se a gente olha pelo recorte de raça, e você tem ali 1.326 vítimas de feminicídio, sendo que quase 70% dessas vítimas eram negras, como é que eu não vou falar de racismo na escola? Né? Enfim, sabemos que isso, só voltando ali, a violência contra crianças e adolescentes, 90% do sexo masculino, e mais 70% desses meninos são negros. Como é que a escola não vai falar de gênero? Como é que a escola não vai falar de racismo? É nossa responsabilidade, né? A escola, às vezes, é o único espaço em que essa criança, em que esse adolescente tem para escapar de uma realidade que é trágica, dramática e perversa. Então, nós, professoras e professores, temos que estar sensibilizados para essa questão, termos coragem de abordá-la de uma maneira efetiva e compromissada. E aí temos os dados que, com a pandemia, a violência contra a mulher aumentou ainda, as mulheres isoladas, em casa, a maior parte da violência vem de ex-companheiros ou de companheiros, e aí elas estão isoladas na pandemia com seus agressores. Mas, vamos lá, e a escola com isso, então? Então, eu estava falando que o Brasil deu para constatar, ali com poucos dados, que é sim um país racista, é sim um país sexista, e esse sexismo e esse racismo são disfarçados, estão institucionalizados e são estruturais. E é por isso que a nossa luta, ela é uma luta que tem que ser cotidiana e firme com coragem, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Não basta não ser sexista, tem que ser antissexista, né? E é lógico que a escola, ela é uma instituição social como as outras. Então, ela está orientada, na sua grande maioria, pelas mesmas ideologias, forma de relacionamento de indivíduos e grupos sociais da sociedade. Então, a escola acaba assumindo discursos e objetivos que são próprios da sociedade. Mas a escola não está aí para isso. Ela está aí para transformar, né? Uma escola que é conservadora e que é tradicional, ela tem como ideal a homogeneização. Ou seja, as pessoas consideradas diferentes, né, que são os indígenas, que são os negros, transexuais, lésbica, as pessoas portadoras de deficiência, essa escola homogeneizadora, conservadora, ela quer que essas pessoas que são diferentes se adaptem ao que ela chama de normalidade, né? E acredita que
a exposição, a repetição de imagens, discursos e a repressão de determinados comportamentos que ela considera anormal, entre aspas, dessas pessoas que são desviantes da norma, isso é que vai fazer com que as pessoas se integrem ao grupo. Então, essa escola conservadora e tradicional, ela quer eliminar as diferenças. E isso é opressão, e isso é discriminação. Mas o que a gente tem que perguntar é o que é ser normal? O que é ser homem? O que é ser mulher? Se homem é ser machão, é perder o desenho do pescoço de tanto levantar peso em academia para ter aquele corpo musculoso e dizer que eu sou viril? Ser mulher é obrigatoriamente não assumir os cabelos brancos, ter unhas compridas, usar salto alto que me impede de andar direito, que deforma o meu pé, etc, etc. O que é ser normal? Uma mulher normal, um homem normal? O que é ser negro? O que é ser branco? O que é ser gay? O gay tem que ser sem gestos afetados, senão ele não é aceito, etc, etc. Bom, eu trouxe para vocês, talvez, que estão pensando que eu exagero quando eu digo que a escola reflete muito dos preconceitos e reproduz os preconceitos da sociedade. Essa pesquisa, que foi feita pelo Instituto Anísio Teixeira, pelo INEP, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, fez uma pesquisa sobre preconceito e discriminação no ambiente escolar. E foi realizada nas escolas públicas de todo o país, com mais de 18 mil alunos, pais e mães, diretores, professores, funcionários. E encontrou um dado estarrecedor. Mais de 99% dessas pessoas demonstraram algum tipo de preconceito étnico-racial, socioeconômico, com relação a portadores de necessidades especiais, preconceitos de gênero, de geração, de orientação sexual ou territorial. Então, se vocês olham a tabelinha que tem ali no slide, a maior incidência de preconceito foi com as pessoas, os portadores de necessidades especiais, que a escola devia acolher, que a sociedade devia proteger e possibilitar um desenvolvimento das suas potencialidades, porque, afinal, não existe meritocracia quando as pessoas partem de pontos diferentes. Quase 97% das pessoas que participaram da pesquisa tinham algum preconceito com pessoas com necessidades especiais. E eu? E eu não tenho? E vocês? E vocês não têm? O segundo maior preconceito que apareceu foi o preconceito étnico-racial. Quase 95% das pessoas que participaram da pesquisa tinham algum preconceito nesse sentido. E o terceiro foi de gênero, né? Com quase 94% de algum preconceito. E depois vem os outros, mas todos escandalosamente altos. Então, a conclusão da pesquisa é muito triste, né? A conclusão é que as escolas são ambientes onde os preconceitos são bastante disseminados, reproduzidos entre todos os atores sociais, todos os agentes sociais. Pais, mães, alunas, alunos, professoras, professores, funcionários. E aí, com isso que a gente tem que se haver, com a escola real, para a gente poder transformar. Primeiro, para eu resolver um problema, eu tenho que admitir que o problema existe, né? Acho que vocês concordam comigo. Uma observação do coordenador da pesquisa, o professor José Afonso Mazon, ele diz que o que aparece também é que não existe alguém que tenha preconceito em relação a uma área e não tenha em relação a outra. Então, geralmente, quando a pessoa tem um preconceito que é étnico-racial, você vai olhar mais de perto e você vai ver que aquela pessoa também tem preconceito de gênero, também tem preconceito contra a pessoa com necessidades especiais. Ele diz, a maior parte das pessoas tem de 3 a 5 áreas de preconceito. E ele diz que isso é muito preocupante no Brasil, né? E o feminismo com isso, gente? Bom,
Para a gente responder isso, a gente tem que pensar primeiro o que é o feminismo, de fato, né? E aí eu volto para Bell Hooks, para quem conseguiu fazer as leituras. Esse livro da Bell Hooks, ele está em PDF, online, em português, disponível para qualquer pessoa que queira ler, e eu recomendo a leitura, não só desse, mas de todos os livros da Bell Hooks. Ela começa dizendo para nós que o feminismo não é essa bobagem que as pessoas querem acreditar que é contra os homens. O feminismo não é contra os homens. O feminismo, as feministas não são mulheres mal amadas que odeiam os homens. A Bell Hooks, na sua objetividade, na sua clareza, na sua simplicidade, ela define o feminismo de uma maneira muito direta, e ela diz: o feminismo é a luta contra o sexismo. É isso que é o feminismo, né? O problema não são os homens, o problema é o sexismo. O problema é o sexismo e o patriarcado. O patriarcado é um outro conceito com o qual a gente trabalha muito. E a Bell Hooks define de modo também muito simples. O que é o patriarcado? O patriarcado, ela diz, nada mais é que o sexismo institucionalizado. Como o racismo também é institucionalizado. E aí eu volto e trago para vocês também essa outra tirinha da Laerte, porque para mim, quando eu olhei essa tirinha, quando eu li essa tirinha há um tempo atrás, eu vi, nossa, isso é o patriarcado. Ela desenhou o patriarcado, né? Que isso? Salvo engano, trata-se de um macho da espécie branco, heterossexual, convicto. E o fato de ser gigantesco só piora as coisas. Porque o patriarcado é gigantesco, é secular, né? Por isso, a luta é difícil. E o que quer dizer quando algo é institucionalizado? Que o sexismo é institucionalizado? É dizer que as ideias já estão tão enraizadas nas instituições sociais, nas práticas sociais, ditando as regras de funcionamento da vida das pessoas, tanto das que frequentam as instituições sociais, quanto as pessoas que recebem a influência onde essas instituições estendem as suas influências. E aqui não estou falando só da escola, eu estou falando do Estado, eu estou falando da igreja e de todas elas, né? O sexismo está lá. É preciso consciência, querer enxergar. Não é para parar de ir à igreja, né? Mas é olhar onde que ele pode estar se manifestando ali, para a gente tentar mudar, né? Então, o sexismo institucionalizado, essas regras, elas estão dizendo quem que pode entrar, quem não pode entrar. Quem pode ocupar qual cargo, qual função, em qual instituição. Quem que pode ter cargo de poder, quem que pode mandar ali, quem que pode tomar decisões, quem que não pode. É isso que essas regras fazem, né? E o grande problema da institucionalização de valores, sejam sexistas ou racistas, é que essas discriminações, essa violência do comportamento discriminatório, ela fica mais sutil, ela está embutida nas regras, ela é menos identificável, é difícil de perceber. E se é difícil de perceber, fica difícil de combater. Se a gente não tiver esse olhar crítico, essa escuta mais sensível, né? E essas desigualdades vão sendo tomadas como algo natural, como algo normal, né? Por exemplo, eu peguei assim, pensei rapidamente, alguns exemplos do cotidiano de sexismo institucionalizado, seriam as diferenças salariais entre homens e mulheres, que têm a mesma qualificação e ocupam as mesmas funções. A gente já ouviu um certo presidente dizer que a mulher realmente devia ganhar menos porque ela engravida, por exemplo. Isso é sexismo institucionalizado. Não é só a mulher que ganha menos que o homem. O negro ganha menos que o homem branco também. O racismo também está institucionalizado. O tempo, a diferença de tempo da licença maternidade e paternidade é um sexismo institucionalizado.
Porque a hora que eu concedo uma licença paternidade muito menor para o homem, eu estou dizendo para ele, indiretamente, que ele não tem responsabilidade sobre o cuidado, né? Que quem tem responsabilidade sobre o cuidado são as mulheres. São elas que têm que sacrificar as carreiras para cuidar dos filhos, né? E ficar independentes financeiramente. O trocador de fralda do bebê existir só no banheiro das mulheres, né? Também é um sexismo institucionalizado que a gente quase não questiona. Bom, voltando lá para o feminismo e a escola. Eu queria pensar com vocês, a gente fala, a escola, tem gente tossindo aí com o microfone aberto, me distrai um pouco. A escola é feita por quem? A escola não é uma coisa lá abstrata, e eu vou culpar a escola. Não, a escola é feita por quem? Quem que faz a escola ser o que é? Bom, a gente sabe que tem vários agentes. A escola é feita pelos estudantes, pelos funcionários, pela administração, mas ela é fundamentalmente formada pelas professoras e pelos professores. E é com vocês que eu falo, né? E quem que é mais importante na escola? Não, não somos nós. São elas e eles, os estudantes, esses seres que nós temos a responsabilidade de formar. E quem mais influencia na escola somos nós. Ainda bem, para o bem e para o mal, né? Para o bem, se a gente tiver essa consciência crítica. Então, nós temos que trabalhar para essa formação dos nossos estudantes, né? E todo o resto do pessoal tem que estar ali para que algo aconteça, que é o aprendizado, que é o desenvolvimento deles como cidadãos, a formação deles. Mas que tipo de aprendizado, que tipo de formação que a gente quer para eles? Quando a gente é perguntado disso, a gente tem a resposta sempre na ponta da língua, né? A gente quer formar seres humanos, bons, melhores que nós, críticos, justos, compassivos, para fazer uma sociedade melhor. Mas como que a gente faz isso? Da onde que a gente parte? E aí eu volto para o capítulo da conscientização da Bell Hooks. Eu só vou ser capaz de começar a colaborar com uma formação desse tipo que eu digo que eu quero fazer, a partir do momento que eu me conscientizo. E ela começa o segundo capítulo, que para mim, com uma frase que eu acho que é, como dizem, lacradora. Ela diz: feministas não nascem formadas, e eu diria formados. Feministas não nascem feministas. Como lá um dia a Simone de Beauvoir disse, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, torna-se feminista. E a Bell Hooks diz, como todas as posições políticas, uma pessoa adere às políticas feministas por escolha e por ação. Essa palavra também para nós é muito importante, para nós feministas. Por quê? Porque tanto mulheres quanto homens foram socializadas e socializados para acreditar nesses valores sexistas. As mulheres, tanto quanto os homens, podem ser machistas, podem ser sexistas, e são. E muitas são. Apesar de serem os homens os mais beneficiados com o sexismo e com o machismo, infelizmente ainda muita mulher machista por aí, né? E aí a Bell Hooks dá o caminho para nós. Ela diz assim, olha, antes de querer combater patriarcado, sexismo, machismo, eu preciso de algo que se chama conscientização. Mas conscientização de quê? Primeiro ela diz da importância de aprender sobre o patriarcado como sistema de dominação. E aqui eu fico muito feliz de dizer que vocês já deram o primeiro passo, porque vocês já vieram aprender um pouquinho sobre o patriarcado como sistema de dominação quando vocês fizeram a inscrição para essa aula aberta, né? Então ela diz, eu preciso ter consciência de que eu preciso aprender mais como que o patriarcado se tornou esse sistema de dominação,
como que ele se institucionalizou e se institucionaliza, como que ele é disseminado, reproduzido e mantido. Isso a gente precisa fazer, a gente precisa estudar a história, a gente precisa ler, né? E uma outra conscientização, sem a qual a gente não vai conseguir fazer nada, é a conscientização do meu próprio sexismo internalizado, como do meu próprio racismo internalizado, né? E a conscientização feminista me conscientizar também que ela é essencial para os homens e para que a gente, de fato, consiga concretizar a mudança. Então, agora, para concluir, eu devo ter já estourado em muito meu tempo, mas eu queria aqui só falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso guia um pouquinho a gente. Então, retomando, a gente precisa lembrar constantemente que somos todas, todes, e eu uso provocativamente aqui também esse termo, e todos influenciados por gênero. Nossas ideias, nossas experiências afetam todas as esferas da nossa vida, o gênero afeta todas as esferas da nossa vida. E que ser diferente não precisa necessariamente ser desigual, ou estar elencado numa hierarquia de superior e inferior. É só diferente. E porque o problema é valorizar algumas características só de um gênero e não de outro. Lembrar que sexo biológico é diferente de identidade de gênero e diferente de orientação sexual. E que isso é assim. Que os estereótipos de gênero, eles limitam a liberdade de todo mundo, não só das mulheres. Ele impede o pleno desenvolvimento das potencialidades que todos nós temos para fazer o que quer que seja, o que quer que queiramos fazer, né? Que um discurso de igualdade de gênero, ele defende que todo mundo é igualmente importante. Isso é importante que exista dentro da escola, né? E lembrar que o aprendizado que a gente tem, que veio das expectativas que a sociedade, que a família, que as instituições tiveram em relação ao nosso gênero, elas tiveram um impacto enorme no desenvolvimento das nossas capacidades, limitando as nossas escolhas pessoais. Ah, isso não é profissão de menina, isso não é profissão de menino. Menino cabeleireiro, homem cabeleireiro, ah, não é homem, é gay. E as nossas escolhas afetivas. Então, o que a gente tem que ensinar sobre gênero na escola? Que ninguém deve ser discriminado por ser menina, menino ou ser gay, nem por ser branco, ser negro, ou qualquer outra etnia, nem por ser rico ou por ser pobre. Que todo mundo tem exatamente o mesmo valor e os mesmos direitos em qualquer lugar da escola, na sala de aula, na hora de falar, de fazer pergunta, no pátio, na quadra, na hora de jogar futebol, né? Todo mundo tem o mesmo direito de ocupar esses espaços, os espaços de fala. Que não existem comportamentos que possam ser aceitos para um gênero e não aceitos para outro gênero. Que não existe brinquedo, brincadeira ou atividade que é própria de um só gênero. Que o cuidado com as pessoas, sejam filhos, sejam crianças, sejam os pais, com a casa, com o espaço escolar, é de responsabilidade de todo mundo. E que todo mundo tem o direito de expressar seus sentimentos, suas opiniões, seus desejos sem ser censurado ou censurado. Temos que ensinar que o machismo e o sexismo é ruim para todo mundo. E, finalmente, agora vocês têm que ensinar que o feminismo é bom para todo mundo, porque liberta todo mundo dessas amarras que são opressivas e discriminatórias de gênero. Então, eu paro por aqui, vou interromper o meu compartilhamento, agradeço mais uma vez o convite da professora Valesca e agradeço do fundo do coração a participação de todas e todos vocês nesse momento tão difícil que o nosso país vive, uma calamidade, uma tragédia,
em que, mais do que nunca, a gente tem que se agarrar aos valores humanos e cuidarmos uns dos outros, né? Umas das outras. E agora, eu acho que a gente pode, então, professora Valesca, abrir para as perguntas, a hora que vocês quiserem. Ou para o debate, para comentário, sugestão, compartilhamento, e aí vocês me dizem se vocês querem que eu continue gravando as perguntas também ou não, tá? Aí podem me dizer isso. Eu acho que pode continuar gravando, sim, que eu acho que é importante, né, as perguntas, as respostas, para quem for assistir depois, né, muita gente não conseguiu entrar. Colaboração, né, Valesca? Sim, sim. Vem muita contribuição nas perguntas, então a gente vai deixar rolar, tá bom? Só avisando vocês, desculpa, extrapolei, a gente começou um pouquinho atrasado, são 6h05 quase, e eu reservei a sala até às 19 horas, ok? Então, pode ser que 19 horas, ali, quando for 5 para as 7, no máximo, a gente encerra, tá bom, Valesca? Tá. Queria lembrar todo mundo que vou deixar aqui para vocês, ó. Valesca, seu microfone foi desligado, fala de novo. Ops, foi sem querer, essa tecnologia. Queria deixar para vocês aqui o link, né, que vai servir para instrumento de avaliação e também lista de presença, tá? Então, todo mundo aí, por favor. Eu queria só fazer um agradecimento também, Valesca, rapidinho. Queria agradecer a Nilceia do NUFAT, que é o Núcleo de Formação, Avaliação e Tecnologia do município de Ponta Grossa, que fez tornar possível a participação desse grupo de professoras e professores. Muito obrigada, Nilceia, acho que foi bastante importante, só lembrando que a gente vai fazer outras parcerias aí com vocês. Obrigada. Eu que agradeço, professora, né, pela oportunidade de poder vivenciar esse momento com a senhora e com os demais acadêmicos, né, e com a nossa rede também. Muito importante a sua fala, muito elucidativa, né, realmente ampliou esse conceito que a gente tinha erroneamente, muitas vezes, do que vem a ser o feminismo, né, e que carrega muito preconceito, e contribui ainda mais para que essa ignorância perpetue ao longo dos anos, né? E eu gostaria só de fazer mais um comentário. Se nós, da educação básica, né, que lidamos com as crianças tão pequenas, nós lidamos com as crianças de 1 a 10 anos de idade, 11 anos de idade, né, que é a educação básica, educação infantil, ensino fundamental, primeiro segmento, se nós, como educadores, pudermos ampliar esse nosso conceito, ampliar essa nossa visão, e assim conseguirmos passar isso também para os nossos aluninhos, as nossas crianças, né, nós vamos conseguir também transformar um pouquinho, fazer com que essas amarras vão se desmanchando, né, na sociedade, porque ali está todo o futuro de uma sociedade, né, desde o bebê que nós acolhemos. Então, foi muito importante nesse sentido. Agradeço mais uma vez a oportunidade, professora. Imagina, um prazer. Olá, professora. Oi, quem fala? É o Fernando. Oi, Fernando, bem-vindo. Obrigado, eu também faço parte do NUFAT, junto com a Nilceia, né? E eu tenho uma afinidade um pouco além com esse tema, porque foi o objeto de estudo do meu mestrado, né? Acabei de concluir o mestrado, e a epistemologia feminista, ela fez parte da minha fundamentação teórica. Então, já quero começar falando que foi um prazer estudar esse assunto, porque a gente não tem noção do que significa, não só a questão do conceito do feminismo, as que já estão latindo aqui. Mas principalmente do quanto ser feminista significa ser antirracista, ser anti-homofobia, enfim, anti qualquer tipo de questão de sistema de dominação, como você bem colocou aí no início da palestra, né? Eu gostaria de falar também que a minha pesquisa, por exemplo, ela teve como foco observar como que fica como que é o repertório de arte, de artistas femininas, dos professores que trabalham com essa disciplina na rede municipal do ensino, né? E por meio desse estudo, eu consegui descobrir que a escola ela é contaminada extremamente por esse discurso misógino e sexista, e enfim, né? Todas essas doenças sociais, como eu gostaria de colocar.
educar nesse sentido, como você bem colocou, é educar para a verdade, para libertar as pessoas, né? Eu tenho essa experiência do estudo em relação a esse tema da diversidade cultural, mas principalmente eu tenho vivência desse assunto, né? Eu fui uma criança que era essa criança diferente dentro do ambiente da escola, e eu tenho uma cena assim que me aconteceu no 7º ano que foi muito profunda para mim, e eu lembro até os dias de hoje, algo que poderia ser simples, né, para a maioria das pessoas, mas que para mim significou muito. Na época da adolescência, nessa idade em que eu estive na escola, né, a gente passa por muitas questões relacionadas a esse assunto, muito preconceito. E eu lembro que no meu momento de desespero, sem saber para quem falar, não saber quem procurar para me ouvir, eu procurei a pedagoga da minha escola, né, que teoricamente seria a pessoa que poderia me atender. E eu cheguei para ela e falei, olha, pedagoga, eu não aguento mais, eu não quero mais vir para a escola, eu tenho desviado de caminhos para vir para cá, para não passar por pessoas que me humilham, que enfim, né, agem de forma preconceituosa. E o conselho que ela me deu foi o seguinte: talvez, se você não se comportasse como tal, você não estaria sofrendo esse tipo de preconceito. Então, pensa, eu não saí faz tanto tempo da escola, assim, né? Isso foi em 2007, 2008. Que horror. E eu penso que se eu passei por isso, muitas pessoas ainda passam por isso, né? Então, hoje, a minha postura enquanto professor, com certeza, é tentar eliminar qualquer forma de preconceito. Eu procuro discutir sempre esses assuntos nas aulas que eu gravo para televisão, né? E às vezes o sentimento que me dá é que a gente está meio, principalmente no contexto da educação básica, a gente está meio ilhado. As pessoas que discutem esses assuntos estão ilhadas, porque é um universo tão preconceituoso que acaba colocando a gente dentro de uma bolha e aí, né, por medo de ataques e por medo de muitas coisas, a gente acaba repelindo as nossas ações. Então, acho muito importante que vários professores da rede estejam aqui, estejam ouvindo tudo que você está colocando, né? Porque só tem a melhorar o mundo. E falar sobre isso é falar sobre direitos humanos mesmo, né? Porque é a dignidade de cada pessoa, independente de qualquer coisa. Então, estou muito feliz, muito obrigado. Obrigada a você por compartilhar com a gente. Tanto sofrimento que pode ser poupado, né? Sim. Tanto sofrimento para tudo quanto é lado, né? Se as pessoas, quando elas descobrirem isso, vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Quando as pessoas souberem que a felicidade está em outro lugar, né? Está em outro lugar. É a gente poder ser exatamente o que a gente é, né? Ser amado por isso e que isso não diz nada de caráter, né? As pessoas deviam estar preocupadas com o caráter das pessoas, né? Com o compromisso das pessoas com o coletivo, ou não, né? Mas realmente é uma inversão de valores, né? Obrigada pela sua contribuição. Gratidão. Jô, alguém levantou a mão. Você sabe me dizer quem? Eu não consigo enxergar, porque tem muito. Eu tenho que melhorar aqui o meu... Deixa eu ver se eu consigo... A pessoa consegue se manifestar pelo chat? Talvez, só para a gente... Audrey Gummer. Audrey. Levantou a mão. Deixa eu só melhorar o meu mosaico aqui. Eu preciso autorizar ela a falar ou ela pode falar? Não, ela pode falar. E então essa pessoa pode falar. Audrey pode falar. Depois que a professora Valesca falar. O pessoal está falando que não está abrindo nenhum dos... O link da avaliação? Nem o que eu mandei? Gente, não. Mas ele está sendo gerado aqui. Então, mas algumas pessoas conseguem, outras não. Agora, porque eu não sei. Vou modificar uma coisinha aqui, então, porque isso é bem importante para nós por conta dos certificados, né? Então, já vou modificar aqui e peço para as pessoas que não tinham conseguido tentar de novo. Eu já tenho 9 respostas na avaliação, e agora peço que as pessoas tentem de novo, porque eu deixei aberto, realmente, como a gente ia fazer o evento fechado para o EPG, eu tinha deixado fechado, mas agora eu tirei a restrição. Então, por favor, tentem mais uma vez. E daí avisem a gente no chat se conseguir. Então, a gente tem 2 mãos levantadas aqui, que é a Eliane Moraes e a Histórias da professora Ângela. Qualquer uma das duas pode começar falando. Talvez a Eliane tenha levantado a mão antes. Fique à vontade, Eliane. O pessoal está dizendo que abriu agora. Que bom. Ótimo. Eliane, quer abrir seu microfone, sua câmera para falar com a gente? Fica à vontade. Ixi, acho que ela levantou a mão e desistiu. Então, a professora Ângela pode
que está de mãozinha levantada, pode falar. Ana Paula também, Mendes. Ixi, o pessoal está levantando a mão, mas não está falando? Você está me ouvindo, Valesca? Sim, estou ouvindo. Será que o pessoal... Sabe o que eu acho que está acontecendo? A pessoa levanta a mão para falar e na hora de abrir o microfone, sai da reunião, porque o botão é do lado. Nossa, é isso que está acontecendo, Jane? Tá vendo ali? Olha, para você falar, você tem que ligar o microfone, mas se a pessoa não tem muita experiência de usar o Zoom, em vez de abrir o microfone, sai. Não, mas aqui na minha tela é bem diferente o local do levantar e abaixar a mão. Ó. É, o microfone do telefoninho, é isso que eu acho que a Janicele está falando. Ah, que pena, mas então a gente continua aberto aqui, mesmo sem levantar a mão, quem quiser falar, pode falar. Ah, a Ângela parece que conseguiu. Ângela, você está aí? Não. Não. Também saiu da reunião. Olha só, que coisa maluca. Às vezes é a internet. Pode Então, ser. Jane, fala aí alguma coisa para nós, você que é professora da universidade. Eu vou fazer uma pergunta, e é uma dúvida Tá mesmo que eu tenho. Eu sou mãe também, tenho uma criança de 4 e uma de 7 anos, e trabalho com formação de professores que vão atuar desde o ensino fundamental 2, né? Uhum. E essa formação crítica, me parece que é algo tão profundo e tão complexo que a gente tem que colocar isso em prática e não só verbalizar. Então, a minha pergunta é assim, para esses alunos tão novos, né, de 10 anos, a gente precisa fazer uma discussão metalinguística? Ou a educação tem que ser pelo exemplo e pelo debate? Sabe, como que tem que ser essa educação? Como você acha que tem que ser essa educação feminista para essa faixa escolar que tem essa idade de 10 anos, 9 anos? Olha, Jane, a gente sabe que a gente educa muito mais pela ação, né? Pelo modo como a gente se posiciona no dia a dia, né? As decisões que a gente toma ali no momento que a coisa está acontecendo, né? Na hora que você tem que fazer a intervenção. Por isso que é muito, às vezes, por isso que a conscientização do nosso próprio sexismo introjetado, internalizado, do nosso racismo, é por isso que a gente precisa ter a conscientização, a coragem de primeiro olhar para dentro da gente, para saber quando que a gente está sendo sexista com as crianças, quando a gente está sendo racista, etc, etc. Eu acho que, independentemente da idade, a gente sempre pode conversar com as crianças. Isso se for necessário. Você não vai fazer uma palestra para a criança, né? Mas no momento em que surgiu uma situação em que você acha que você tem que intervir, porque ali está havendo uma violência, uma opressão, uma discriminação, uma situação de discriminação, né? Seja de gênero, seja um racismo, etc, etc, ali naquele momento, você tem que fazer a intervenção. E eu acho que a gente pode conversar com criança de qualquer idade, desde que você saiba adequar a tua linguagem e como você mostra isso. É claro que, para isso, nós, professoras e professores, nós temos que ter um mínimo de noção de desenvolvimento psicológico infantil. O que as crianças dão conta de compreender nesse teu verbal. Mas eu também acho que a gente ensina muito mais por atitudes, né? Por sensibilização. Agora, eu também acho que a escola não tem que ficar esperando ocasiões que a situação se coloque para a gente discutir. Hoje em dia, você tem... corre ali na minha linha do tempo do Facebook, corre um projeto muito bacana, que é um clube de leituras feministas para criança. Uhum. Então, ali, eu não preciso pagar a taxa e comprar os livros necessariamente, mas dá para a gente conhecer,
porque hoje em dia tem uma produção muito grande de literatura infanto-juvenil, infantil, para todas as idades, que vai abordando essas questões. Então, a gente vai podendo sensibilizar as crianças para as questões. Eu não preciso esperar uma situação. Então, quando eu adoto na minha sala de aula um livro, por exemplo, agora pensando com os maiores também, um livro de uma autora negra, de um autor gay, quando eu não tenho medo de falar sobre essas coisas em sala de aula, ou apresentar com naturalidade isso, como se não fosse uma coisa do outro mundo, porque também acontece muito isso, né? Você coloca lá a pessoa muito como uma exceção à existência daquela pessoa, de que aquela pessoa está escrevendo aquela obra, etc, etc. Eu acho que tem muitos caminhos, sabe? O mais importante, na minha opinião, é essa conscientização dos nossos próprios valores e a nossa vontade de mudar. Porque eu primeiro quero mudar em mim. Se eu não mudar em mim, eu não vou ser capaz. Eu não vou ser capaz, porque a minha boca vai dizer uma coisa e a minha atitude vai fazer outra. Então, primeiro eu tenho que saber quais são os meus valores e se eu quero mantê-los ou transformá-los. E aí, com as crianças é o mais fácil, porque elas são muito menos preconceituosas, elas estão abertas, se você souber, se o ambiente em torno for propício para isso, né? Agora, se for aquele ambiente repressor... Eu vi um estudo ontem, era só a chamada, desculpa, eu não tenho os dados certos, mas que dizia assim que homens, filhos de pais machistas, tornavam-se homens violentos. Então, é todo um ambiente em volta da criança, do adolescente, que a gente precisa transformar, né? E a escola tem, sim, um papel muito importante aí, a família e a escola. Obrigada, Jane. Eu que agradeço, foi ótima a palestra. O Adrian lembrou ali, enquanto a Jane falava, o professor Adrian, colega queridíssimo, obrigada pela presença, Adrian, ele lembrou que a Chimamanda, aquela autora negra nigeriana, ela tem um livro bem fininho, eu acho que até está em PDF online, que se chama Para Educar Crianças Feministas, que eu acho que é uma leitura bem bacana, sabe? Bem bacana. Gente, obrigada, eu agradeço, estou olhando aqui, não dou conta de ler todo o chat, depois eu leio na gravação o chat, mas agradeço aqui agradeço os agradecimentos de vocês. Mais alguém? Eu vou falar, Joana, já que eu estou aqui, né? Já que eu estou aqui mesmo, e eu que convidei mesmo, né? A gente, né, no projeto de prática, a gente viu uma live de uma professora de Santa Catarina, então não sei se, imagino que você deva conhecer, ela chama Carmen Rosa Caldar Coulthard, alguma coisa assim, eu não sei. Eu conheço, ela trabalha com discurso, talvez eu não tenha visto essa aula, mas ela trabalha muito com o discurso, né, ela é analista de discurso. Depois eu posso até passar para você, que foi bem legal. E um dos pontos que ela fala, né, e a live dela chamou, né, precisamos falar de sexismos e outros ismos, e um tracinho assim, ainda, né? E foi bem legal. E isso já foi no primeiro semestre, o pessoal fez as críticas, né, e tal. Mas uma coisa que ela menciona, que está muito assim, eu acho que sendo discutido atualmente, é questão da linguagem, né? Igual o livro lá que você citou, da Márcia Tiburi, que fala todo... Eu vou mostrar aqui a capa para todo mundo, né? O livro da Márcia Tiburi. Legal. Não sei se vocês estão conseguindo ver, que eu não me vejo aqui, ó. A Márcia coloca feminismo em comum para todas, todes e todos. Isso. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Joana, porque eu acho que é bem importante, porque tem muita gente contra esse tipo de linguagem, né? E eu acho que muita gente que está assistindo aqui é meu aluno, sabe que em 2019 eu fui para Córdoba, né, para fazer
uma parceria com a Universidade de lá, pelo Zicosur, né, que é um programa que está sendo implantado nas universidades com a questão da internacionalização, e lá nas ciências sociais, por exemplo, eles têm usado isso muito na escrita, e banheiros, sim, na Argentina, e até a Carmen Rosa... a Carmen Rosa, ela fala que isso é uma tendência não só no Brasil, mas assim, ela falou que já teve pedidos na Alemanha e vários outros países com essa questão da linguagem. Mas um fato que eu acho muito interessante, que porque lá também, como aqui, né, separado por departamentos e centros, né? E lá no de Sociologia, eles não têm mais banheiros femininos masculinos. Ainda que tenha, porque eu fui no banheiro lá e me deparei com os mictórios. Não, com um homem entrando no banheiro. Só que eu entrei e tinha a figurinha da mulher, né? E aí eu entrei no banheiro e eu falei, gente, será que eu fui no banheiro errado? Eu perguntei para eles falaram, não, aqui a gente não tem mais isso. Aqui nos sociais a gente não tem mais banheiro para homem ou para mulher, cada um usa o que quiser, né? Desde que use direitinho, né? Desde que use direitinho. Desde que use direitinho. E aí, assim, tô contando isso, mas assim, mais pela questão da linguagem mesmo, né? Que eles têm usado, né? Na Argentina, lá, tem usado essa linguagem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Então, na verdade, não passa, acho que uma semana que as pessoas não perguntam, e como isso incomoda, né, algumas pessoas, né? Mas eu acho tão legal incomodar, porque se a gente não está aqui... Então, mas as pessoas se incomodam muito, né, com essa questão, né? Elas dão muita importância. Até no Facebook aparece muito, de tempo em tempo aparece essa discussão lá na minha timeline. Eu tenho um posicionamento muito pessoal, assim, né? Eu tenho uma formação linguística também, né? Afinal, sou formada em letras, meu mestrado é em letras, e estudei linguística pura, né? Porque no meu tempo, eu sou do tempo do EPA, então a gente tinha não só hoje em dia a maioria das graduações, ela vai direto para a linguística aplicada, não trabalha com aquela linguística teórica, mas eu sou filha da linguística teórica também, né? Mas quando se trata dessa questão, o meu olhar não é de linguista, o meu olhar é de feminista, o meu lugar é de socióloga, talvez. Eu não sou socióloga, mas eu tenho uma veia sociológica muito forte, me encontrei bastante na sociologia, né? Por isso lá eu fui fazer o meu doutorado. Então, Valesca, o argumento que os linguistas utilizam, ele é um argumento puramente linguístico, morfológico. Só que, estudando a teoria feminista, tem um livro muito bacana aqui que se chama Gênero, Corpo e Conhecimento. Tem um artigo que fala como o conhecimento científico nas áreas, ele sempre foi realizado por homens. E as feministas, depois que elas começaram a entrar para a academia e a estudar, elas foram olhar essas teorias criadas nos mais diferentes campos do conhecimento, inclusive a linguística, ou a morfologia, etc., etc., e elas perceberam que aquelas teorias, elas tinham uma perspectiva, e que era uma perspectiva de um gênero. Que quando o cientista, o teórico, o pesquisador pesquisa, ele não desveste o seu gênero para pensar o seu objeto de pesquisa, né? Então, às vezes eu fico pensando, né, existem determinadas noções, conceitos na morfologia da língua portuguesa, né? Estamos falando aqui do português, né? Porque há outras línguas que não marcam o gênero do modo que o português marca, porque o português marca ou masculino ou feminino, as palavras, independentemente, os substantivos, eles são classificados em feminino e masculino, a gente não tem o neutro, a gente tem muito pouco a incidência do neutro,
né? Quando a gente quer neutralizar o gênero, aliás, a gente tem que fazer uma ginástica enorme no português. Mas, enfim, né? A morfologia, ela nasce num determinado contexto. A linguística nasce num determinado momento histórico. Quem é que estava fazendo linguística naquela época? Quem é que estava criando as teorias? Quem é que estava criando a morfologia para atribuir o valor neutro para o O, por exemplo? Porque esse é um dos argumentos que eu já vi utilizarem para dizer que eu não preciso falar todas e todos, porque o todos abrange o feminino, ou abrange os outros gêneros, que não são nem feminino nem masculino. Opa, mas quem é que atribuiu o valor de neutro ao O? Esse é um questionamento que eu tenho, eu não tenho uma resposta para isso, porque eu não sou especialista. E também, às vezes, não quero, tenho tanta coisa para fazer que não quero mais ir mais além. Aí a questão é assim, eu não me vejo, de modo algum, autorizada a dizer a um determinado grupo social como que ele vai usar a língua que ele fala. E se a pessoa quer usar todas, todes e todos, eu não tenho direito, eu não me sinto como feminista, como aquilo que eu valorizo, como educação libertadora, como educadora para uma prática libertadora que eu quero ser, alguém autoritário a ponto de dizer, você não pode falar assim. Porque, afinal, todo mundo que estuda língua e linguagem sabe que as línguas são dinâmicas. Que a língua não é uma coisa sacralizada e fixa e rígida e que não modifica. A língua reflete as transformações sociais. Senão a gente não tinha neologismos, a gente não tinha termos novos, né? Então, o que as pessoas têm que pensar é por que da resistência tão grande? O que ela vem quando alguém diz que eu não posso dizer todes, ou usar o X, ou usar o arroba? Eu usei muito o arroba, eu gostava do arroba, porque era o azinho e o ozinho, mas depois também não gostei mais do arroba, porque pensei, mas daí ele só fica no binário também, feminino e masculino, né? Eu tenho muitas colegas doutorandas, estudiosas de teoria feminista, que trabalham com linguagem diretamente, porque elas trabalham, estão fazendo doutorado em tradução, e elas não são só feministas da boca para fora, elas agem, e elas experienciam, elas têm práticas que são feministas, porque uma coisa é a teoria feminista, outra coisa é você trazer para a prática, para a ação, para as suas atitudes, né? Aquilo que você aprendeu, né? E elas usam uma linguagem que neutraliza o gênero. Então, o meu posicionamento é que cada falante usa a língua como bem quiser, e que eu não vou ficar ditando regras de que tem que ser assim ou tem que ser assado. Não é do meu perfil, do meu valor. E né? muito menos discutindo com quem não quer aceitar, né, que o outro não se sinta, porque, por exemplo, tem gente que não se sente contemplado com todos, não é obrigado a aceitar. Exatamente. Né? Agora, não se sente incluído. Exato. E aí, quem não consegue, eu acho que o complicado é quem não consegue enxergar isso. Né? O problema é o autoritarismo, né? Exato, é a exclusão. É o autoritarismo, afinal, né? A imposição. Exato. Isso não faz bem. Agora, isso não quer dizer que o professor de morfologia de língua portuguesa, ele não tenha que ensinar lá uma determinada perspectiva. Eu ainda não consegui, porque também não fui atrás, e mesmo porque no Brasil eu não acho que ainda tem estudos, talvez a gente possa encontrar em Portugal alguma coisa,
mas teorias feministas da morfologia da língua portuguesa. Está precisando gente para pesquisar isso. Então, a gente convida, né? Convida as professoras, os professores, que venham fazer pós-graduação, que venham fazer, continuem as suas formações e que invistam nesses campos que ainda tem muito campo a ser revisto, muito campo do conhecimento a ser revisto da perspectiva de gênero, da perspectiva feminista. Então, vamos lá estudar como é que se criou determinadas teorias e o que a gente consegue enxergar ali, né? Porque, na verdade, o que se tem ensinado é uma determinada teoria. Essa teoria, ela nasceu numa determinada época, ela foi escrita por uma pessoa que tinha um determinado gênero, determinados valores. A interpretação, a leitura dessa pessoa é sempre guiada por ela como uma pessoa integral. Então é isso. Então, fica aí o convite a todas, todos e todos. Obrigada, Joana. Eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a diferença e aceitar também que as pessoas não são obrigadas a aceitar a linguagem que é imposta a elas, né? Claro, isso faz parte... A gente não tem revisto tanta coisa em relação a uma linguagem racista? Sim. Que quando a gente vai estudar a etimologia da expressão, a gente fala, meu Deus, nunca imaginei que essa expressão, que a minha avó usava, minha mãe usava, e eu aqui reproduzo, ela tinha nascido num contexto que era um contexto muito forte de racismo. E aí eu, conscientemente, vou falar, não quero mais usar. A própria palavra aluno, aluna, né, dizem que é aquele que não tem luz. Eu tento, quando eu vejo, às vezes eu falo meu aluno, minha aluna, mas, na verdade, eu prefiro aprendiz. Né? Aprendiz, estudante, acadêmico, né? Porque o dia que eu descobri que aluno era aquele que não tinha luz, por favor, que luz, eles nos iluminam. Todos os dias, a gente não é nada sem eles. Então, essas questões da linguagem tem muito preconceito linguístico. Eu sou mais o Marcos Banho. Professora, chega. Voltei. Repete seu nome para mim. Fernando. Fernando. Eu tinha pensado Felipe. Ouvindo essa reflexão de vocês sobre a linguagem neutra, né, eu também fico bastante confuso em relação a utilizar ou não, principalmente porque a gente sabe que existe um movimento de pessoas que, além de não quererem que você age de uma forma, eles ainda querem te atacar, né, por isso. Mas eu procurei, dentro da minha pesquisa do mestrado, ali na primeira parte, né, onde eu faço a dedicatória, utilizar a linguagem neutra. E aí, quando eu decidi fazer isso, eu revisei o meu texto, mais uma vez, para procurar exatamente isso que você falou, né? De não usar aluno, aluna, tentar encontrar um termo que abrange os dois. E a minha solução... Aprendizes, às vezes a gente tem o ezinho, né? Exatamente, eu usei estudantes para... Mas, por outro lado, agora esses dias eu também busquei um vídeo sobre isso, né? Assim como você, eu não encontrei tanto material ainda, tanta pesquisa sobre o assunto. Não tem. E aí era um vídeo de uma professora que se opunha à utilização da linguagem neutra, né? Mas foi interessante ver o ponto de vista dela. Não concordei com muitas coisas, mas uma delas eu concordei. Até teve uma pessoa que questionou ela, né? O pensamento dela de que não pode se usar, que isso é um assassinato à língua portuguesa. Né? Assassinato. Isso, ela utilizou esse termo. Aí a pessoa questionou, professora, mas será que isso não é um modo de tornar a língua mais inclusiva? Aí ela deu uma resposta que, para mim, naquele momento, pareceu coerente o que ela falou. Ela disse que, mudando a linguagem, mudando para essa linguagem neutra, a língua falada, pelo menos, né? Muitas outras pessoas que não têm acesso nem direito à língua portuguesa ficariam afastadas ainda mais disso. Então, ela citou, por exemplo, a questão da população brasileira ser, em grande parte, aí, analfabeta funcional, né? Ela colocou também a questão da linguagem de sinais, embora a gente saiba que a linguagem de sinais ela não tem um gênero... É outra coisa, né? E tem a questão também de que a linguagem de sinais, ela colocava na questão da linguagem labial, de como as pessoas falam, né? E por ali... Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha mesmo, de que será que quando a gente tenta fazer essa inclusão, a gente não está excluindo algumas outras formas, principalmente pensando nesse elitismo da linguagem, né? As pessoas que estão utilizando, elas fazem parte da academia, elas têm um conhecimento mais abrangente. Então, assim,
Não sei o que você pensa, gostaria de saber, porque também estou confusa. Então, foi bem bacana. Essa discussão, ela é profunda mesmo, ela é complexa, né? Ela não deixa de ser complexa. Mas, e inclusive, estava falando, eu tenho uma amiga transgênero, uma amiga super querida, e ela é transgênero, e ela é militante pra caramba, e ela estava metendo a boca nessa linguagem do todes, justamente com esse argumento. Ela que está dentro ali do grupo que seria o todes, né? Uhum. Ela que seria uma representante do grupo social do todes. E aí eu falei, olha, e na verdade ela publicou um texto que eu achei, o texto era fraco, mas toda hora esse tema está na mídia, né? A gente tem que saber que o que a mídia coloca também é coisa de interesse deles, né? Mas então, duas coisas me chamam a atenção aí. Primeiro, que eu acho que é muito classe média, talvez, e elitista, é pensar que o outro não me entende, que o outro não tem capacidade de entender a linguagem. Eu tenho dúvidas sobre isso, porque tudo depende de como você fala e do contexto. A gente sabe que a comunicação, a interação verbal, a comunicação não se dá só pelo verbal. E aí você está, de uma certa forma, também meio que paternalizando. Então eu sou o detentor do saber, do conhecimento, da academia, e olha, coitadinhos, as pessoas que não têm acesso, elas não são capazes. Gente, se vocês seguirem um movimento sem terra, que assim, na cabeça das pessoas, né, fora todas as deturpações que a mídia tenta passar do movimento sem terra, é um movimento social extremamente progressista. E essas questões que às vezes a gente está discutindo, então, por exemplo, a pessoa olharia ali uma camponesa, um camponês, uma pessoa que trabalha no rural, e pressupõe que eu, que frequento a universidade, aquela pessoa não vai me entender se eu usar todes. E aí eu convido vocês a conhecer o movimento, né, LGBTI+, etc., dentro dos movimentos sociais populares. Entende? Então, eu vejo meio elitista também esse tipo de argumento, porque eu estou menosprezando a capacidade, a inteligência que muitas vezes, e a formação política, que eles têm, aliás, muito mais do que muita gente de classe média e com uma educação, uma educação formal, né, escolar, eles têm uma formação política muito maior do que a nossa, né? E aí essas pessoas são elitistas quando elas acham que o outro não vai entender o que eu vou dizer. Eu acho meio complicado. Por quê? Esteja disposto a explicar as suas escolhas verbais. Eu vou usar tal palavra, gente, eu uso tal palavra. Você está falando para quê? Né? Agora, se você está escrevendo um texto na academia e você quer usar uma linguagem neutra e alguém vem e diz para você não usar, esse argumento já não funciona. Mas você não está falando entre seus pares? Que estão autorizados e têm a capacidade para entender o teu posicionamento, porque isso é um posicionamento político na linguagem. Você, Fernando, você quer marcar que todos os gêneros são iguais, e que você quer incluir. E você tem todo o direito linguístico. Está faltando alguém escrever um livro sobre isso, sabe? Sim, concordo. E até, talvez, fica o convite, Fernando. E até trazer os argumentos de ambos os lados. Uhum. É importante a gente debater. É importante, essa perspectiva que você acabou de me passar agora, por exemplo, eu não tive, talvez, ali no momento que eu assisti, né? Eu não sei porquê, agora, você me explicando, eu já tive uma outra perspectiva. Então, quando se debate mesmo,
é que a gente consegue construir e elevar os pensamentos. Né? Exatamente. O que acontece é que as pessoas tendem a reproduzir discursos que já estão circulando na mídia, né? E uma coisa que a Bell Hooks fala maravilhosa nesse livro aqui, que ela fala que as deturpações do que é feminismo foi feito pela mídia, a mídia teve que reconhecer o feminismo, mas ela divulga uma determinada imagem do feminismo, que é a que não ameaça o próprio poder da mídia. Do mesmo modo, o que circula em relação a essas discussões também é isso. Quando é que vocês têm numa rádio, num canal de TV aberto, esse pessoal que a gente quer tutelar linguisticamente, com o microfone para poder falar o que de fato eles pensam? Ou como eles vivem essas questões? Perfeito. Né? Enfim, então se a gente quer, de fato, ter uma visão mais crítica da sociedade e desses fenômenos todos, primeiro a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha de alguma coisa que está sendo muito divulgada por um lado só. Sempre desconfie, sempre desconfie. São interesses por trás. Então, as notícias que você escuta todo dia na sua casa, não é só isso que está acontecendo no mundo. São o que essas grandes empresas de mídia acham que são importantes. O que é veiculado, né? Sim. Até eu vi um outro vídeo também de uma professora chamada, que ela é uma professora drag queen, provavelmente alguns conheçam, que é a professora Rita Von Hunt. A Rita é maravilhosa! Sim. E ela tem um vídeo que fala só sobre a questão da linguagem neutra, né? E ela cita um exemplo que você deu também durante a resposta e a discussão com a professora, sobre, por exemplo, hoje a gente sabe que criado mudo não é uma palavra que se usa mais. Judiar é uma palavra que não pode se usar, né? Do mesmo modo, a gente pode incluir aí um gênero neutro que consiga atingir mais pessoas. Né? Claro! E é muito perceptível o quanto as pessoas se incomodam com isso, né? Até sem pular o muro do binarismo. Pensando em homem e mulher, gênero, né, feminino e masculino. Eu trabalho num ambiente que tem predominantemente um grupo feminino. E quando eu estou nesse grupo e vai alguém à frente apresentar alguma coisa, e elas, por exemplo, né, a pessoa fala, oi meninas, oi professoras. E quando elas percebem que eu estou ali no ambiente, o quanto elas se incomodam com o fato de não terem dito algo que me incluía. Né? E agora pensa só, uma pessoa que não se reconhece enquanto seu gênero, né? E não está dentro dessa caixinha do binarismo, o quanto que para ela deve ser confortável escutar uma linguagem que atinge, né? Isso é muito importante. Boa noite a todos. Sim. Então, eu ia me poupar tanto, em vez de falar boa noite a todas e a todos, boa noite a todos. Uhum. Então, Oi, amigues! Oi, amigues! A pulga que estava atrás da minha orelha já saiu agora. Né? Eu acho que são resistências. E uma coisa que você estava falando, que me veio à mente, foi assim, sem querer dizer de modo algum que o racismo na linguagem ele é mais facilmente percebido, não, também é bem difícil e tal, mas a gente sabe que o movimento negro é um movimento muito bem organizado, muito bem estruturado. Então, ele tem conquistas que conseguem, então, denunciar as discriminações racistas, né? Agora, a questão do gênero, ela é muito mais sutil do que o racismo. Ela está muito mais introjetada. Eu vou contar uma passagem rápida, assim, para vocês. Numa ocasião, eu fui apresentar um trabalho, porque eu trabalhei no meu doutorado com autoras negras da África do Sul, que escrevem em inglês pós-apartheid. E aí eu fui apresentar um trabalho num evento de pesquisadores negros. Eu era a única branca na sala, mulher branca. E só tinha mais uma mulher, que era uma professora negra. O resto eram participantes homens negros, né? E eu era a única branca que estava falando ali. Foi uma experiência muito importante para mim,
porque pela primeira vez eu fui minoria. E isso é importante, a gente viver na pele a minoria. O que é ser minoria dentro de um grupo social, né? E para minha a minha abordagem, claro, do trabalho que eu ia apresentar era feminista. E aí a única mulher que estava na sala comigo, uma mulher negra, ela começa a fala dela, depois da apresentação do meu trabalho, dizendo assim, eu não sou feminista. Aquilo me deixou mais sozinha ainda ali, né? Porque a única mulher com que eu podia, talvez, contar com uma sororidade ali, se declarou não feminista. Mas eu estou falando isso só para dizer que realmente essas questões de gênero, elas são muito sutis. Então, por exemplo, assim, existe gente de esquerda, que é o esquerdomacho, né? Que dizem, o homem é todo progressista em relação a algumas ideias políticas, mas quando se trata de mulher, ele é machista, né? A pessoa é negra, luta pelos direitos do povo negro, mas ela é machista. Então, do mesmo modo que quem tem um preconceito, geralmente tem outros preconceitos, a gente também, não necessariamente, a gente tem feminista machista, a gente tem gay machista. O ser humano é uma coisa muito complexa. Mas a Bell Hooks ajuda muita gente a se pensar. E então eu volto a convidar vocês a essa questão da conscientização, de olhar para dentro de si. O primeiro passo é olhar para dentro de mim e ver quais são os meus valores e o que eu quero. Se eu quero essa sociedade que está aí, ou se eu quero agir e ter um compromisso ético de transformar. Gente, é isso que eu tenho para dizer. Bom, se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar, né? Aham. Fiquem à vontade. Eu não estou acompanhando o chat aqui, porque não... Não, mas eu estou, por enquanto eu tenho. O Adrian. Oi, Joana. Oi, Valesca. Oi, Adrian, que bom te ver. Saudade de vocês. Saudade. Ai, saudade também. Bem-vindo. Já estou vendo umas barbinhas grisalhas aí. Já está sempre. Então, mas homem fica charmoso. Mulher tem que pintar o cabelo e parecer sempre jovem. Eu queria agradecer o evento, uma coisa muito bacana, estou aprendendo um montão. Eu conversei com a Joana antes, né? Eu estou lidando com essa questão com uma outra professora no Instituto Federal do Paraná. E nas últimas aulas que a gente teve, em conversas, que eu trouxe relatos, assim, nós tivemos alunas adultas parando a gente depois da aula, após a aula, para falar sobre traumas de abuso e coisas, e a gente encaminhou elas para falar com as psicólogas e tal, e ouvimos. Então, se a gente percebe que uma pessoa adulta que é difícil de falar sobre tudo isso, né, sobre todo esse sexismo, machismo que a gente tem na sociedade, imagina o que está acontecendo em todas as escolas por aí, né? Então, eu acredito que isso é muito importante, vale muito a pena. E eu queria falar uma coisinha para você, Joana, que foi o mote da minha última aula até agora. Então, conta para todo mundo, Adria, em qual Instituto Federal você está, no momento? Estou no Instituto Federal aqui de Assis Chateaubriand, perto de Toledo. Ok. E nós estamos aqui, e aí, nessa última aula, eu assisti o último desenhozinho, a última animação da Pixar, que é sobre a história de uma criança que voa, e o pai não quer que voe porque tem medo do que os outros vão falar, né? E a criança fica querendo muito voar, assim, e ele fica com muito vergonha daquilo e grita com a criança falando assim, por que você não pode ser normal? E me parece isso, né? Às vezes a gente vai tolhendo coisas, e aí eu trouxe a história de algumas pessoas, né? Por exemplo, do Alan Turing, que foi aquele matemático que descobriu códigos da Alemanha nazista, que é o pai da computação, e que foi preso
foi criminalizado e foi submetido a experimentos de castração química por amar outro homem. Então, Que tristeza, que tristeza. ele chega, então, a se matar aos 41 anos de idade. O que ele poderia voar mais, né? Então, a gente acredita que isso... Nossa, esse é um caso de suicídio por causa disso, né? A gente tem jovens, e aconteceu, inclusive, acho que na Universidade Estadual de Ponta Grossa, se eu bem me lembro, alguns anos atrás, de um suicídio suspeito, porque o jovem não dava conta de poder viver sua sexualidade. Você veja. E é estranho como nós, assim, nessa heteronormatividade, não nos damos conta que nós nos afirmamos em termos de sexualidade a todo momento, e quando a gente vê outra pessoa que não faz parte do cotidiano paisagístico que nós temos, que estamos acostumados, a gente, pessoas começam a falar, não combina, não é normal e tal, mas é todo um processo simbólico, né? Então é por isso que me parece, assim, algo que... queria agradecer muito a tua fala, eu aprendi um montão aqui. Você falou, então vai ser... Como que você falou para mim? Não, vai ser introdutória. Esse assunto, butlerianos ou bovaianos. Não, mas esse assunto sempre é profundo. Você fez de uma forma muito bacana. Muito obrigado mesmo, pessoal. Inspirado em Bell Hooks. Tchau para vocês. Tchau, Adria. Obrigada por ter vindo. Lembrou Santos Dumont, mas também muitos... Oscar Wilde foi preso na Inglaterra por homossexualidade até o século XIX era crime, a pessoa era encarcerada. Alguns países ainda né? Exatamente. Alguns países ainda Alguns países da África, de origem árabe, né? Também, sim. Algumas culturas, o combate é difícil. Pessoal, alguma pergunta a mais? Alguma mais colocação? Acho que podemos encerrar, então, né, Joana? Então, a sala... Eu quero só dizer, Valesca, então, para quem ainda ficou com a gente todo esse tempo, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aí. Multipliquem as ideias e as ações, e que a gente vai, em parceria, né, Valesca, fazer outros eventos, e aí a gente faz chegar em todo mundo a divulgação, para que a gente continue a debatendo e aprofundando essas questões, né? Obrigada, Valesca, pelo convite. Eu queria agradecer você também, Joana, por ter aceitado, né, e por ter multiplicado, como você disse, né, para tantas pessoas aí uma fala tão importante, né? E eu acho que, como você disse, isso é uma sementinha que tem que ser plantada, né, e cada vez mais ser multiplicado, né? Nosso papel e nossa função, né? Vivemos em épocas de treva, então, infelizmente. Obrigadão, Então, gente. Uma boa noite a todas, todos e todos, um ótimo final de semana, se cuidem, cuidem dos outros, fiquem em casa, façam coisas boas em casa, se saírem, usem máscaras, 2, e fiquem distanciadas, porque está muito perigoso. Obrigada, pessoal, todo mundo pela presença, né? E até a próxima, né? Se Deus quiser. Até. Eu vou sair por último. Você encerra a gravação, Jô.